hoje eu vou transformar a Ariel numa coloridinha. Lá na Rede Vizinha tem um produtor de conteúdo que se denomina Coloridinho. E eu olhei, eu falei, gente, eu vou testar aqui. Eu gosto muito de colocar cor em desenhos. Então isso aqui é basicamente um teste, porque depois que eu finalizei essa gravação aqui, que vocês estão vendo, eu tive várias ideias que eu poderia ter acrescentado, porque no caso eu tava misturando, né, como seria a Ariel uma coloridinha. E aí eu tinha uma foto ali de referência que tinha bandana, que tinha colar, que tinha luva, que tinha, sabe, várias outras coisas coloridas que dava pra mim acrescentar. Então, se eu ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu pretendo trazer aqui pra vocês uma versão mais completa, digamos assim, uma versão mais colorida do que eu já coloquei. Porque ainda assim, eu ainda deixei a Ariel muito colorida. Então, eu comecei com essa parte aqui da cauda dela. E eu sempre gosto de fazer uma base, porque aí eu não preciso me preocupar. E aí eu fico me preocupando só com a parte da estética, sabe? Então, eu comecei a pegar cores da própria referência que eu falei pra vocês, que é esse produtor de conteúdo. E aí eu comecei a fazer nessa versão. Eu acho que se eu fizesse uma outra Ariel, eu vou fazer colorido no sentido comprido e não no sentido cortado, assim, na horizontal, igual eu fiz. Mas segue aí a experiência, como eu falei pra vocês, era um teste. E aí vai conforme o que vocês vão reagindo. Eu venho esfumando aí toda a parte da cauda, para que não fique uma marcação muito grande, mas mesmo assim acho que dava para ter colocado um pouquinho mais de filtro. Aqui eu venho atrás de uma cor, né, no caso é o vermelho, e aí eu vou pegar um vermelho um pouquinho mais escuro para fazer toda a parte do contorno aqui do top da Ariel. Aí eu vou fazendo isso cor por cor. Aqui inicialmente eu achei que ficou bem grosso a parte da linha, então eu diminuí para 2.0 o tamanho do pincel. E o pincel que eu tô usando é o pincel caneta de feltro. Vocês sempre perguntam, então é o caneta de feltro que eu tô usando. Inclusive, se você não domina esse aplicativo aqui que eu tô usando, que é o Ibis Paint, eu tenho o link aqui do meu curso completo, que através de videoaula eu ensino passo a passo como usar cada função. E a versão que eu tenho é gratuita, então dá para vocês usarem ele tanto pelo celular quanto pelo iPad e tablet. Atualmente eu uso um iPad, mas nem sempre foi assim. No começo do canal eu desenhava 100% pelo celular, ainda era com o dedo. Eu lembro, inclusive, que eu comecei a sentir muita dor no dedo, sabe? Porque era muitas horas fazendo os desenhos. Aí eu fiz uma caneta caseira, fiquei a maior cota aqui fazendo desenho pra vocês no celular, até que eu comprei o meu iPad. Aí eu vejo que vocês às vezes têm dúvida, às vezes eu vejo comentários de pessoas em vídeos aleatórios falando: eu gostaria muito de ter um iPad para desenhar. E você não precisa de um iPad para desenhar, você só precisa de um celular, e qualquer celular dá conta, porque o Ibis Paint nem é um aplicativo pesado, então super de boa. É só um macete aí de, no caso, camadas, né, que se você tiver um celular muito lento, você faz umas 3 camadas, depois você junta tudo pra fazer uma outra coisa. Eu fazia muito isso pro meu celular não travar na época. Aqui no iPad eu não tenho tanto esse problema, então eu saio fazendo camadas aí. Eu nunca cheguei a um nível muito grande de camada, mas também não é pouco como era no meu celular. Aí aqui eu venho preenchendo com um tom mais claro, e eu acho que de tudo que eu fiz, o top da Ariel foi a parte que eu mais gostei. Aí tinha essa parte aqui lateral, eu mantive aí um rostinho mais intenso do que o da Ariel. Não, o da Ariel tava mais para um lilás, eu vim para um mais intenso. E aqui a gente já vê, né, que a Ariel, ela já tá assumindo uma personalidade coloridinha. E aí eu vim e decidi fazer mechas, gente. Como eu falei pra vocês que eu tô testando esse conteúdo, eu ia transformar o cabelo dela todo coloridinho também, mas eu decidi trazer uma mecha aí e colocar várias mechas de cores diferentes pra ver como que vai rolar, sabe? Eu fiquei com muito medo de ser demais e não ficar legal. Então, cauda colorida, top colorido, olho também dela eu vou fazer coloridinho e cabelo todo colorido. Eu sei, eu falei, eu vou testar aqui, eu vou devagar, né? Porque é bom. Aí eu venho fazendo aí, no caso, esses detalhes que vocês estão vendo. Aí eu venho também com a parte do verde, faço aí a parte dessa mecha aí que vocês estão vendo, esse verde bem claro. Eu peguei em tons assim bem chamativos para realmente trazer para ela essa personalidade de coloridinha. E aí eu venho fazendo toda essa parte do acabamento.
Depois que eu faço isso, eu decidi esfumar só pra parte de dentro, como tem a lateral ali do cabelo, ia acabar indo pra fora, não ia ficar legal. Então eu acabei me limitando a esse detalhe. Aqui do outro lado, dentro do cabelo dela, eu venho também com o azul. E aí eu tentei seguir o fluxo do cabelo. Aqui na parte de dentro eu não vi o porquê fazer só de um lado, então eu vim esfumando os dois lados para não ficar tão pesado. Eu esfumei e aí eu acho que ainda faltava o rosa. Eu queria colocar um rosa aí, né, para dar um contraste no caso do cabelo. Eu cogitei também diminuir a opacidade, porque na minha cabeça ia ficar uns reflexos coloridos, talvez ia ficar bem mais legal, mas eu me limitei a isso aqui do jeito que eu fiz, porque eu achei que tava bonitinho, sabe? Eu falei, tá chamativo, vou deixar assim, umas mechas aleatórias no cabelo da Ariel. Aí eu venho esfumando, aqui eu também esfumei tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. E aí aqui eu ainda achei que dava pra colocar mais colorido, então eu vim colocar como um reflexo na cauda da Ariel. Aqui começou a ficar demais, então na hora de esfumar eu falei, isso vai me dar trabalho. Aí eu diminuí o pincel, vim pegando algumas cores e vim fazendo só no centro aqui, bem na cauda dela, pra, no caso, esfumar e ficar como reflexo. Eu não queria que ficasse a cauda colorida, porque ia concorrer pra caramba com o restante, sabe? Então, eu fiz aqui esse acabamentinho que vocês viram. Depois aqui eu venho com a borracha e eu puxo pra lá, puxo pra cá. No caso é borrar e faço do mesmo jeito. E aí eu ainda venho com a borracha e vou tirar o excesso pra realmente ficar com esse aspecto que vocês estão vendo de reflexo. Faço isso aqui, deixo bem pequeno o pincel e aí eu faço esses acabamentos ao redor. Depois que eu fiz isso, eu tiro o zoom, tava vendo se dava pra colocar mais algum detalhe, mas eu pensei, por que não colocar nos olhos, né? Também um detalhe de coloridinho. Mas aí eu já vim também fazendo o contorno da cauda, porque não tava legal, a gente tava muito, sabe, plano. E aí eu venho fazendo um contorno aí preto, eu esfumei manualmente, mas dá pra esfumar também com filtro. Mas olha que diferença faz, uma lateral, uma profundidade, vocês viram que trouxe uma profundidade a mais? Aí depois que eu fiz isso, eu venho aí com o pincel aerógrafo, o normal, que tem vários tipos de aerógrafo, né? E aí eu venho fazendo aí alguns manchinhas, assim, algumas bolotinhas coloridinhas com aerógrafo. E aí, pra deixar o olho com esse aspecto colorido, mas eu não queria um tom tão forte quanto um pincel caneta de feltro, que realmente ia ficar todo riscadão, né? Aí eu venho com, no caso, o laranja, o verde, o azul e o vermelho, que são os tons que eu escolhi pra deixar ela aí colorida. E esse aí foi o resultado final. Comenta aqui o que vocês acharam de 0 a 10. Se vocês curtirem tipo de vídeo como esse, eu trago mais vídeos assim pra vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.